Vai tocando. Graça e paz, boa noite a todos. Faço um convite a você a vir adorar a Deus e engrandecê-lo com um louvor que exalte toda a sua grandeza. Amém? Vem com a gente, vem cantar conosco, vem orar conosco. Te convido nessa noite. Declarar o amor de Deus para sempre. Amém? Glória a Boa Deus. noite, vocês que estão chegando, estão conosco e vão ficar conosco nessa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Amém. Deus abençoe todas as obras das suas mãos, que você faça segundo a sua vontade. Amém? Amém. Glória a Deus, que bom a gente poder estar juntos. E nessa noite vamos juntos louvar e exaltar o amor do Pai, o amor de Deus. Amém. Tão maravilhoso, que nos guarda, tão cheio de misericórdia, tão cheio de bondade. E a sua tão maravilhosa e poderosa salvação. Glória a Deus. Logo mais estaremos compartilhando a segunda parte do nosso tema nessa noite. Nós vamos falar sobre o pecado e a salvação da alma. Amém? Então participe conosco, convide aí seus amigos, para que possamos juntos compartilhar da palavra de Deus. Escreva para nós, mande seu pedido de oração, ou mande o seu pensamento com relação àquilo que nós estamos falando. Amém? Você é bem-vindo, porque somos um no Senhor. E isso ninguém pode mudar. Glória a Deus. Vamos louvá-lo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia podemos nos achegar diante de Ti.
coração, Senhor, inclinado a Ti, te adorando em espírito e em verdade, Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados, para o louvor da Tua glória, Senhor. E nós queremos Te exaltar com cânticos, louvores a Ti, Senhor, em uma só voz, como aquele que está do outro lado neste momento, nos ouvindo, Senhor, como aqueles que ainda hão de nos ouvir. Queremos ser uma só voz, dizendo ao Senhor, queremos Te engrandecer, Senhor. Queremos entoar a Ti um cântico de ações de graça. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Conhece essa canção? Cante com a gente. Aleluia. Que essa seja a oração que nós venhamos apresentar diante do Senhor nessa noite. Que nós venhamos nos despir neste momento de tudo aquilo que ocupou a nossa mente neste dia de hoje. E possamos entregar o nosso coração ao Senhor, descansando nele, crendo que nele está a essência da verdadeira vida. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Aleluia. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi
demais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Tem Nosso canção Deus. que expressa aquilo que está dentro do nosso coração, né? Aleluia. Que é o desejo de estar cada vez mais ao lado do Senhor. Essa canção me veio agora, uns 5 minutos para começar a reunião. Então não deu nem tempo de tirá-la direito, mas ela veio fervorosamente aqui no meu espírito. E isso deflagrou aquilo que eu quis dizer ao Senhor durante todo o dia de hoje. Né? Que Ele cumpra em mim o querer dEle, porque o querer dEle é perfeito. Amém, irmãos? E é cheio de amor, é cheio de vida, é cheio de fruto, porque é Ele quem gera esse fruto em nós, né? O nosso louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E é gostoso quando nós percebemos o Espírito de Deus ministrando no nosso coração, esse desejo, né, de se render ao Senhor. E às vezes isso pode ser por meio de uma canção que deflagra aquilo que o Espírito quer que nós venhamos a dizer ao Senhor. Vem, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, porque a tua vontade faz com que eu queira estar mais e mais ao teu lado, Senhor. Então que essa seja a nossa canção, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa motivação hoje, amanhã e depois, de estar ao lado do Senhor, amando ao Senhor acima de todas as coisas, buscando o seu reino e deixar com que essa vida de Cristo em nós flua. Amém, amados? Boa noite para você, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Tá bem explanado. E a gente está aprendendo a compreender. Essa é a grande verdade que deve permear o nosso coração. Amém. Não é? Vivemos com Deus, vivemos em Deus, vivemos por meio de Deus, apesar de nós mesmos. Apesar de nós mesmos. Amém. Por isso que nós estamos compartilhando nessa semana a plena salvação de Deus para o homem todo. Porque nós precisamos ir além da compreensão de que ser salvo é apenas para ser abençoado por Deus. De que ser salvo é apenas para que Deus passe a ser o presenteador das necessidades que nós temos na nossa vida. Nós precisamos ir além. Nós precisamos viver a realidade do novo homem, do segundo Adão, que é Cristo, que orou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. De um homem que expressou a compreensão de que para vivermos plenamente precisamos colocar Deus acima de todas as coisas, mas não distante, próximo, na intimidade. Por isso oramos o Pai Nosso, que está nos céus. E declaramos que Ele está nos céus, não porque Ele está distante de nós, mas porque Ele está e é acima de nós. Ele é acima de nós e por isso nós devemos nos render a Ele. Amém? Santificado seja teu nome. Isso é, nós estamos santificando. Declarar que Deus é santo é declarar aquilo que Ele é, em toda a sua essência, em toda a sua natureza, em todos os seus atributos. E isso fazemos com compreensão, não apenas com uma declaração por palavras, mas pela compreensão. Por isso oramos. Santificado seja teu nome. Por isso, nessa noite, que santificado seja o nome de Deus no teu coração. Amém. Amém? Que o nome de Deus não seja fazedor de obras, que o nome de Deus não seja o reparador de arestas, aquele que nos socorre para tapar as brechas, tapar os buracos que deixamos, mas que o seu nome seja grande, poderoso, majestoso, único, tremendo, santo, glorioso, e tudo isso no seu coração. Amém? Que você entenda Deus dessa maneira. Por isso, não é? Jesus nos ensinou Deus acima de todas as coisas.
Depois os seus propósitos. Venha teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra, Pai, faz as coisas como são perfeitas aí no céu contigo. Porque os problemas estão aqui na terra. Não há problemas no céu. Os problemas estão aqui na terra. Por isso Jesus nos ensinou. E depois de colocarmos Deus acima de todas as coisas, na nossa compreensão, no nosso entendimento, na nossa oração, na nossa adoração, nós buscamos os propósitos eternos de Deus. Seu reino, sua justiça e tudo aquilo que é perfeito no céu para ser vivido aqui na terra. Amém? Parece impossível, mas ainda dá para a gente viver essa realidade. Para só depois irmos para as nossas realidades e aquelas também que dizem respeito ao nosso próximo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, não pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não pecados dos outros, né? Por quê? Para que assim a tentação de viver para mim mesmo, a tentação de viver para a minha própria vontade, não volte. Não volte. E eu possa viver para Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Essa é a oração de Cristo em nosso coração. Essa é a revelação da sua verdade em nossas vidas. Glória a Deus? Bom, vamos para a segunda parte desse maravilhoso tema, onde tivemos uma noite extraordinariamente abençoada. O vídeo está aí na internet. Pessoal que queira assistir, assista 1, 2, 3, 30, 40, 50 vezes. Vai ser excelente para alimentar o Espírito. Hoje eu já ouvi umas 2 vezes e vou ouvir mais uma vez ainda, porque para mim tem sido uma palavra muito abençoadora, muito fortalecedora. Amém? Por isso eu quero convidar você que queira participar comigo. Poxa, você meditou, ficou com algo no seu coração, você gostaria de compartilhar, dividir isso com a gente, pô, escreve pra gente aí, pra gente poder falar aqui, pra gente poder compartilhar aqui, porque somos um corpo, não é? Não há pessoas especiais, não há pessoas que tenham uma diferença de importância no reino para conhecer as verdades. Não existe isso, todos nós somos iguais, todos nós somos iguais. Eu tenho certeza que se nós não estivéssemos juntos, se não fosse a intenção de Deus de dar esse pão que é o nosso, é o pão nosso de cada dia, para alimentar muitos, essa palavra nem viria ao nosso coração. Nós íamos conviver com aquilo que temos, né? Às vezes até com migalhas que caem da mesa do nosso Senhor. Mas Deus, quando vê o seu povo, a sua igreja, os seus filhos, com o coração voltado, com o desejo e a sede de receber dessa água que sacia, esta água, ela sacia o nosso íntimo. Então Deus mesmo abre, né, a revelação dessa verdade para que ela alimente abundantemente o nosso coração. Então não existiria esse momento se não fossem os irmãos, se não fossem as pessoas que depois desse horário vão curtir os vídeos, vão ouvir uma parte ou ouvir toda a mensagem. Não existiria, porque ela não existe por minha causa e por causa da Valéria, ou por causa de algum pastor, ou por causa de algum apóstolo. Ela existe por causa dos filhos de Deus. Porque Deus cuida dos seus filhos, Ele alimenta os seus filhos, Ele abençoa os seus filhos com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então eu te convido de você poder participar, de você estar conosco, de você mandar a sua pergunta, e assim nós vamos procurando encaixar isso durante a nossa conversa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de perguntar para você se você compreendeu a mensagem ontem, se você entendeu a mensagem de ontem. Nós falamos dessa plena salvação de Deus, trazendo o entendimento de que a vontade de Deus é alcançar todas as dimensões do homem. A cristandade, ela se acostumou a lidar com a questão da salvação apenas com a questão moral. Por isso que na questão da salvação para a cristandade, de uma forma geral,
salvar o homem, ajudá-lo a se livrar dos pecados, das práticas imorais e ilegais que ele comete diante de Deus, contra si mesmo e contra seu próximo. Sempre se tratou essa questão. E sempre se colocou dentro dessa questão a necessidade do homem, depois que conhece a Cristo, pagar um preço, se esforçar por não pecar novamente, por não cometer pecados novamente. Porque se assim acontecesse, o homem continuaria com a sua dívida diante de Deus. Então, essa e outras formas de pensar que existem, né? Existem também aquelas pessoas que alegam que pela graça nós somos salvos e que já está tudo consumado, tudo realizado, no sentido não apenas da obra de Cristo, da qual está mesmo, né? Da obra de Cristo é perfeita, absoluta, totalmente completa, não há nada a ser acrescentado, ninguém precisa guardar um sábado, ninguém precisa usar uma veste, ninguém precisa ter costumes, né, usos e costumes que acrescentem alguma coisa a essa tão maravilhosa salvação. Então a obra de Cristo realmente é completa. Mas para a experiência humana, ela talvez não seja plena, não seja completa. Talvez na vida de algumas pessoas, ela trouxe o entendimento de que você foi perdoado, né? Mas no seu coração você não se vê perdoado, você ainda se vê aquele ser totalmente imperfeito, aquele ser totalmente ainda cheio de problemas, e que você tem que ocultar, né? Porque na igreja é assim, você tem que ocultar, porque se você disser que tem algum desses problemas, vão dizer para você que você não é genuinamente salvo, né? Como eu já ouvi muitas vezes isso, como já falei algumas vezes até para algumas pessoas, que elas não eram genuinamente salvas, que elas eram pessoas apenas frequentadoras de igreja, pessoas frequentadoras de culto, enfim, né? E a gente acabava até fazendo um certo julgamento com relação a isso. Então, há também, né, esse outro lado de quem pregue dizendo que tudo foi resolvido, tanto na questão da obra de Cristo, que é plenamente verdade, como na experiência humana, que não é verdade. Que não é verdade. Né? O caminho da salvação é um caminho para ser desenvolvido, mas não da maneira como nós aprendemos, com pagar o preço, com se esforçar, como largar a nossa vida nesse mundo para ir para a igreja, para buscarmos lá um propósito de ser um pastor, de alguém que colabore, dedicarmos mais tempo para a igreja do que para a nossa vida, né, que é chamada de vida no mundo. Então a igreja sempre dividiu os pensamentos dessa forma. Por isso nós estamos trazendo um esclarecimento a respeito do assunto da salvação. Né? Tem gente que nem entende por que precisa ser salvo ainda. Por que o homem precisa ser salvo? Essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta que talvez muitas pessoas ainda carreguem no seu coração. Por que eu preciso da salvação? Né? E lógico que embaixo dessa indagação, para as pessoas que apenas viram o aspecto superficial e da vivência da igreja até os nossos dias, para muitos a pessoa diz, eu não quero ser salvo agora, eu não quero assumir um compromisso com Deus agora, eu não quero ir para a igreja agora, eu quero curtir um pouco mais a minha vida, eu quero viver um pouco mais, como se a igreja fosse matar ele, né? Eu quero viver um pouco mais, eu quero curtir um pouco mais a minha juventude, ou curtir a minha maturidade, enfim. Aí a pessoa acha que a salvação está ligada a um compromisso, né, de igreja. De igreja, apenas de igreja, que faz parte, mas não é, em essência, a obra da salvação, porque o próprio Jesus nunca disse sobre isso, e nós não temos nada escrito nas Escrituras, no seu contexto, que possa nos afirmar esse tipo de coisa. Amém? Por isso, nós precisamos entender que a salvação de Deus para o homem, ela parte do desejo de Deus ter para si uma família de muitos filhos.
A gente sempre olhou para a salvação como um aspecto da necessidade humana. E nunca fala, né, do objetivo de Deus. Quem pensou na salvação, quem pensou na redenção da humanidade, foi o próprio Deus. E quem proveu para a salvação da humanidade foi o próprio Deus. Então a salvação é algo que nasce em Deus. Por que eu preciso ser salvo? Primeira resposta, porque Deus quer me salvar. Isso não é tão fantástico e maravilhoso? Porque Deus quer me salvar. Eu nem preciso ficar tentando explicar para as pessoas aqueles termos difíceis das Escrituras. A primeira coisa que eu preciso dizer para ela é porque Deus te ama e Ele quer te salvar. Não é? Aí a pessoa vai perguntar, mas do que eu preciso ser salvo? Bom, você precisa ser salvo dos pecados e do pecado. Amém? Essa é a questão mais básica e mais clara do que aconteceu com a queda da humanidade. Eu não vou repetir algumas coisas aqui, porque senão o nosso horário vai ficar muito alongado, como de ontem. Eu não quero alongar, porque talvez tenhamos que amanhã estar juntos de novo. Então perceba, do que eu preciso ser salvo? Eu preciso ser salvo dos pecados e do pecado. Os pecados e o pecado. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que os pecados fala da situação periférica que a queda produziu em mim, produziu no homem. O que é essa ação periférica? São as coisas imorais e ilegais que nascem de mim, que nascem da minha prática, que nascem da minha escolha, que nascem da minha experiência humana, né, que são contrárias à santidade de Deus. Roubar, matar, destruir, mentir, idolatrar, não honrar pai e mãe, cobiçar as coisas dos outros, enfim, essas coisas morais e ilegais que são contra a natureza de Deus. Isso é os pecados. É o periférico, é o externo ao homem. E o pecado? O pecado fala da questão do íntimo, do interior, do homem interior que se colocou como inimigo de Deus, se colocou contrário a Deus. Vamos ver o resumo disso no que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Abra a sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Estou achando aqui, gente. É assim mesmo. Ó. Efésios capítulo 2, verso 2. Paulo falando a respeito da queda, do que ela produziu, e diz assim, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, nos quais todos nós, nós quem? Toda a humanidade, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Então nós andávamos como? Nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da nossa carne. O que é fazer a vontade da carne? É ir dançar, é tomar um chopp, é você sair para visitar um lugar bonito que não seja a igreja. Isso não é vontade, não é especificamente vontade da carne. Não é? Você pode fazer tudo isso com um propósito. Mas quando se faz sem propósito, aí passa a ser vontade da carne. Vontade da carne é tudo aquilo que nasce do íntimo, do coração do homem, sem que seja algo do propósito divino. Não é verdade? Sem que haja um propósito para aquilo. Sem que haja um sentido para a vida, para a verdadeira vida de Deus em nós, naquilo que nós estamos fazendo. Isso está falando, quando está falando de carne, na palavra sarx do grego, Paulo está querendo dizer a respeito do homem interior que tinha aquela inclinação para fazer aquilo que era
inimizade contra Deus. Olha o complemento desse versículo. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por... Não sei se está escrito assim na sua Bíblia, tá? Se tiver diferente, você pode mandar para a gente aqui, ó. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Ou éramos inimigos de Deus, em algumas outras traduções. Então, em natureza, uma natureza interior que é contrária a Deus, que satisfaz apenas os seus apetites carnais e que se coloca como inimigo, contrário à vontade e à santidade de Deus. Isso é o pecado. Isso é o homem interior que Paulo, em Romanos capítulo 7, abra lá em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, o capítulo inteiro, Paulo retrata sobre isso, não é? Mas a partir do verso 14, Paulo vai dando algumas clarezas aqui a algo que era a sua experiência e a experiência de toda a humanidade. Esse texto não fala a respeito apenas do apóstolo Paulo, como dizem alguns, né? Mas fala de toda a humanidade. Diz assim o verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo está dizendo, eu sou carnal, a humanidade é carnal. Nós vamos entender isso já. Vendido sob o pecado, não os pecados, o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está falando não de uma força, de um ser ou de um ente, né? Como nós já discutimos isso aqui outras vezes. Nós não vamos permitir que esse tipo de pensamento volte ao nosso coração. O pecado não é um ente, uma pessoa que te domina, né? Mas é toda uma estrutura de pensamentos, de ideias, de vontades que se revelam dentro de você, que estão dentro de nós, né, diariamente, e que lutam contra aquilo que é bom, contra aquilo que é santo, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é bom. Então, essa estrutura de pensamento, essa estrutura de ideias, essa estrutura de vontades, de desejos, isso é conhecido como o pecado, que Paulo diz que em muitas situações dominava, como na verdade dominam. A gente está muitas vezes pensando ou não pensando em algo muito específico e surgem aquelas ideias todas que vão impulsionando os desejos da nossa carne e vão fazendo com que muitas vezes essas ideias se tornem direções que eu agrego à minha vida e que me distanciam cada vez mais de Deus. Entendeu? Eu não vou ficar dando exemplos específicos porque é muito específico a experiência de cada situação, mas nós vivemos num todo. Nós vivemos num todo uma experiência que nos mostram isso de forma clara, né? Quantas coisas nós pensamos, às vezes estamos ali trabalhando e começamos a pensar num futuro e começamos a imaginar situações e aí já queremos transformar essas situações, essas ideias em coisas práticas para impulsionar um futuro. E muitas vezes esse pensamento, essa ideia que brotou não vem de Deus. Vem desse o pecado. Essa natureza que Deus abomina, que Deus não gosta, que Deus não tem prazer nela. Vocês estão me entendendo? Vamos terminar a leitura aqui. Verso 18, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito, o querer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar esse bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço.
Ora, se eu faço o que eu não quero, e já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo aqui expressa, junto com o sentimento da humanidade, né, toda a luta que ele compreendeu pelo Evangelho que acontece dentro dele. Paulo está falando agora como um homem que conheceu a Cristo. Mas antes de conhecer a Cristo, tudo isso estava em trevas. As pessoas não pensam sobre isso. Elas não pensam que estão sendo dominadas por ideias, pensamentos, desejos e vontades que são contra Deus. Um homem que não tem ainda um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele não pensa nessas coisas. Ele não entende que suas ideias maravilhosas, mirabolantes, de prosperidade, de riqueza pessoal, de prazer, de luxo e até de luxúrias muitas vezes, ele não entende que isso seja contrário a Deus. Ele entende apenas que isso seja para o prazer do homem, para a satisfação do homem, para o conforto do homem. Que mal tem nisso, né? Ele ainda diz que mal tem o desejo, né? Que mal tem esse desejo no meu coração. Porque essa pessoa está sem Deus. No caso de Paulo, Paulo está falando com a perspectiva de alguém que encontrou a verdade. E agora ele entende, não é, que há uma luta no seu interior. E essa luta contra essa natureza chamada o pecado. Então a queda produziu esses dois problemas na vida do homem. Os pecados e o pecado. Os pecados, a questão periférica, exterior, mais aparente, não é? É fácil você definir um pecado quando está envolvido, englobado nessa classificação. São os pecados, as práticas dos pecados, não é? E o pecado. Então Deus providenciou uma salvação suficiente para que nós pudéssemos ser tratados nos dois níveis. Esses dois níveis da queda. Não adianta ninguém fugir dessa realidade, porque esses dois níveis estão aí, ó, na nossa experiência e também estão na verdade das Escrituras. E esses dois níveis Deus quer alcançar, não é? Quer alcançar, porque esses dois níveis da queda, essas duas plataformas da queda, os pecados e o pecado, ela produziu, não é, uma ação em todas as dimensões do homem. Quais são as dimensões do homem que nós falamos ontem? 1 Coríntios 5, 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Né? Que está escrito assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há três dimensões do homem, espírito, a alma e o corpo, que foram afetadas por essas duas plataformas, os pecados e o pecado. Né? Essas duas plataformas, elas atingiram todas essas dimensões. E as Escrituras diz que Deus, Ele quer realizar uma salvação plena e completa no homem, né? Trabalhando para curar o homem dessas duas plataformas, que é os pecados e o pecado, né? E onde ela atingiu, que foi o espírito, a alma e o corpo. Muito bem? Dá para entender até aqui? Ok? Conseguiram pegar isso? Então, maravilhosamente fácil de responder. Por que o homem precisa ser salvo? Porque Deus quer. Porque Deus quer salvá-lo. Né? Porque se você vai perguntar para uma pessoa que não tem a compreensão da verdade, não tem uma relação com Deus, você vai perguntar para ela, você entende que Deus quer te salvar? Ele vai dizer, não. Me salvar do quê? Ele vai dizer não. Por quê? Porque essa pessoa está em trevas. Você entende que a vida que você muitas vezes escolhe para você, os desejos que você alimenta no seu coração,
os planos e projetos que você faz para a sua vida podem ser da sua natureza de pecado, do pecado que habita em você e que te domina a ponto de fazer você ser um inimigo de Deus, ele vai dizer, não, eu não entendo isso, eu estou vivendo para minha alegria, para satisfação, quero dar conforto para minha família, quero ter o melhor, quero que cada um tenha um carro, quero que cada um tenha uma casa, quero que cada um viva bem, quero que cada um tenha paz, né? Tendo todas as coisas que precisa. É assim que essas pessoas vão responder, porque elas não compreendem. Por isso nós podemos responder para as pessoas assim, de forma simples, né? Se alguém te perguntar, por que eu preciso ser salvo? Diga para ela, porque Deus quer te salvar. É simples e maravilhoso isso, Deus quer te salvar. Isso tem respaldo nas Escrituras? Tem sim. Tem sim. Está na carta de Pedro, está na carta ao jovem Timóteo, está na carta de Tessalonicenses, está na carta de Tito, está em vários versículos das Escrituras, relatando que a salvação, ela vem de Deus, é a provisão de Deus para o homem. Amém? Porque o homem estava em trevas, o homem não podia ter essa compreensão. Amém? E quando essa salvação chega, ela vai trabalhar com os dois problemas principais da queda. Quais são os dois problemas principais da queda? Os pecados e o pecado. Amém? Aonde essas duas plataformas do mal atingiram o ser humano? No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Como foi isso na prática? Bom, o pecado do homem o separou de Deus. Então veja, houve uma separação espiritual no sentido da comunhão, no sentido de andar juntos, no sentido de andar no mesmo propósito. Tem muita gente que entende que essa separação espiritual é como se houve um desligamento, uma barreira, um abismo, não é? Então o homem perdeu a sua ligação com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o ser humano ou qualquer criatura não tiver uma ligação com Deus, ele morre. Porque Deus é a vida. Ele não vai existir mais, porque Deus é a vida. Então, essa separação que aconteceu na queda do homem, ela se deu na consciência. O que é a consciência? É o espírito humano. É o espírito humano. A consciência é o espírito humano. Ela se deu na consciência. O homem foi se afastando de Deus. Né? O homem foi se afastando de Deus. E entenda que a queda do homem não se deu quando ele comeu o fruto. Ali é um símbolo apenas de uma decisão que a humanidade, eu, você, todos em Adão, tomamos de viver a vida sem Deus. Aquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal é uma declaração do que nós queremos nos alimentar durante a vida. Então não foi porque o homem comeu de uma fruta que ele pecou. Se você perceber com calma as Escrituras, você vai ver que a própria queda do homem foi um processo. Não é? Houve aquela desobediência no Éden, depois houve a morte de Abel, depois, né, a ira e a vaidade de Caim. Caim constrói uma cidade e se afasta de Deus, e ele proclama naquela cidade a sua vontade. Era a cidade dos homens ali. Era a cidade dos homens, com todos os desejos e com todas as luxúrias do homem. Né? Depois nós temos os pecados na época de Noé, né? Se davam em casamento, faziam uma série de coisas, tudo isso sem Deus. Depois nós tivemos a Torre de Babel, que foi o ápice, né? O ápice foi quando a humanidade realmente declarou: eu não quero Deus. Eu não quero Deus. Houve um processo. Muita gente tem dificuldade de compreender a salvação como uma ação de Deus para alcançar todo o nosso ser, porque não entende que o pecado foi um processo. Então tem dificuldade de entender também que a salvação é um processo. Para muita gente, salvação é entrar na igreja um dia, ouvir uma boa palavra e levantar a mão para aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus naquele dia, naquele sábado, naquela segunda, naquela terça, naquela quarta. Então acha que nesse evento ela recebeu a salvação. Não. Assim como o pecado foi
a queda do homem para o pecado foi um processo, a salvação para o homem também é um processo. Isso é muito importante. Demais de importante isso. Amém? Então, nesse processo da queda, né, é que nós vemos as necessidades da salvação do homem. Aí nós temos isso tudo aplicado no processo da salvação. Vocês estão me compreendendo? Amém. Muito bem? Então vamos entrar na questão do pecado, como nós já falamos um pouquinho aqui, mas eu queria que a gente pudesse se deter em alguns versículos disso. Você pode abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, verso 13? Vou trazer uma síntese da queda novamente. Diz assim, Jeremias 2, 13, diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então esse texto de Jeremias capítulo 2, verso 3, resume o que foi a queda. O que foi a queda? Não é? A queda é 2 males, 2 coisas. Não é? Primeiro, os pecados. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Isso é o pecado. Deixar a Deus, seguir o curso da sua própria natureza, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, me tornando inimigo de Deus. E isso aqui, esse afastamento que Jesus contou naquela parábola do filho pródigo, esse afastamento é exatamente isso que Jeremias está dizendo. Não é? Deixaram a Deus, que é o manancial de águas vivas. O que significa isso, meu irmão? Que o homem só pode ser saciado por Deus. Ninguém pode ser completo sem Deus. Ninguém pode ser pleno. Ninguém pode ter propósito, ter vida plena, ter sentido na vida sem Deus. Sem que permaneça nele, sem que esteja nele. Não apenas ligado nele, mas permanente nele. Porque ele é o manancial de águas vivas. Não é? Jesus não disse isso à mulher no poço de Samaria? Não é? Ela disse: Senhor, como é que o Senhor vai tirar a água desse poço de Jacó se o Senhor não tem um balde, não tem uma corda para tirar? Jesus disse: mulher, se tu entendesses quem está dizendo a você, você entenderia. Você entenderia. Entenderia o quê? Não é? Que quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Quem beber dessa água vai voltar no poço várias vezes. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Por quê? Jesus está ali trazendo, em essência, a revelação de que o homem se afastou de Deus. E deixou aquele que realmente pode ser e pode satisfazer o homem plenamente. Deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram. Aí veja, aí cavaram cisternas. Então temos a questão dos pecados. Cisternas rotas. O que era uma cisterna? Era um buraco que eles faziam no chão, principalmente nas épocas de cativeiro, para que eles pudessem coletar a água da chuva. Porque eles muitas vezes os exércitos dos dominadores não alimentavam, não davam água suficiente para que eles pudessem matar a sede. E muitas vezes essas pessoas, quando iam fazer o número 1, eles faziam o número 1 dentro dessa cisterna como um recurso que eles tinham para ter algum líquido para beber depois. E essas cisternas rotas representam todas as formas de pecado que os homens trabalham para si. Amém? Jeremias 2,13, esse texto é muito importante. Deixaram a mim manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Muito bom? Então o pecado se refere à questão íntima, à questão do coração. Vamos avançar. Marcos capítulo 7. Muita gente fala de pecado, um demônio me possuiu, eu fiz coisa, meu irmão, difícil isso. Marcos 7. Verso 15, Jesus diz: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Nada de fora que entrando nele possa contaminar. Então não foi uma maçã que o homem comeu que derrubou o homem.
Não há nada, Jesus está dizendo, Jesus é Deus, ele está dizendo, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Muito bem? Então, Jesus mostra que a questão do pecado é a questão interior, é da questão do que sai do homem. Vou dizer algo que talvez choque você. Quando Deus criou o homem, o colocou no jardim, Deus colocou o homem com o potencial de conhecer o bem e o mal. Por quê? Porque como é que alguém pode ser, né, maduro e ter entendimento do caminho que ele quer escolher para si, se ele não conhece os dois lados da história? Nós sempre achamos que Deus criou o ser humano com a ideia de super protegê-lo. Isso não acontece, meu irmão. Deus não te super protege. Tanto é que quando você escolhe para a tua vida coisas que você quer viver, né, Deus não interfere. Deus não interfere no sentido de te impedir, não. Ele vai tentar te esclarecer, ele vai tentar te convencer, ele vai tentar te iluminar, né? Ele vai colocar todos os recursos da sua glória à sua disposição. Mas Deus não vai abrir um buraco na sua frente para impedir que você faça uma coisa que ele está vendo que não vai dar certo, mas é o que você quer. Romanos capítulo 1, isso está bem revelado lá em Romanos capítulo 1. Amém? Então é do interior do homem, é de dentro do coração. Nós nascemos com esse potencial. O problema não foi do homem querer conhecer o bem e o mal. Isso era planejado já, era algo que tinha que acontecer, para que o homem pudesse amadurecer. A questão é que o homem não poderia ter feito isso sem Deus. Você tentar conhecer o bem e o mal sem Deus é como o filho pródigo, que quis pegar a herança do pai e ir para longe e viver dissolutamente. Entrou nas casas de prostituição, quero conhecer. Eu estava vivendo na igreja, eu quero conhecer o mundo. Eu quero dançar, eu quero sair, eu quero beber, eu quero isso, quero aquilo. O problema todo foi esse, o problema é o homem querer fazer as coisas sem Deus. Sem Deus. Porque é impossível que alguém possa formular uma opinião clara, límpida na sua mente, sem que ele tenha um conhecimento. Só que esse conhecimento não pode vir de uma experiência que eu vou viver para depois ver o que vai dar. Não é? Meu Deus, quanta gente que eu conheço que vive assim, não é? Não, eu vou fazer, pastor, porque assim é o seguinte, né? Eu vou lá, seja o que Deus quiser. Ele ainda bota Deus no meio ainda. Seja o que Deus quiser, eu vou lá, eu vou tentar. Se não der certo, eu peço perdão a Deus. É isso que está errado, meu irmão. É isso. Isso é o pecado. Essa é aquela natureza que se coloca como inimiga de Deus. É dessa natureza que fluem os pecados. É dessa natureza. Olha o que Jesus diz nos versículos seguintes. Verso 20, para encurtar. Ele dizia, explicando aos seus discípulos que não compreenderam isso. Dizia assim, o que sai do homem é isso que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, as blasfêmias, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então a questão o pecado é dessa natureza que está no nosso interior, do interior do nosso coração. Em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem? Então veja bem, essa natureza, o pecado, quando Cristo nos salvou, e ontem nós falamos sobre a ação da graça, tratando a questão de os pecados, né? Eu acho que todo mundo compreendeu que todos os nossos pecados já foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. E o pecado também recebeu perdão. Só que a ação
do perdão de Cristo para os pecados aniquilou totalmente a questão das práticas, das coisas que nós fazemos de errado. Tudo isso já foi pago. Toda essa dívida foi paga. Todo o poder de... Tudo aquilo que era contra nós por causa dessa questão foi resolvida. Mas a questão do o pecado não é assim, uma questão que você vai lá e rasga. Entenda que a questão de os pecados se tornou uma dívida, e essa dívida pode ser paga. Mas o pecado é uma natureza. E essa natureza precisa ser então transformada. Ela precisa ser mudada. Ela precisa ser completamente destruída no nosso ser, para que você viva por meio de outra natureza. Amém? Questão de os pecados. Olha, eu menti, eu roubei, eu furtei. Tudo isso já foi pago. Tudo isso foi contraiu uma dívida. Lembra? Contraiu uma dívida? Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos os nossos atos imorais e ilegais produziram uma dívida. Certo? Essa dívida trouxe o salário dela. Qual é o salário dessa dívida? A morte. Muito bem. Esse problema Cristo já resolveu e nos livrou de todos os nossos pecados. Mas o pecado, a natureza pecaminosa, o velho homem, não é? Ele precisa ser aniquilado em você. Ele precisa ser plenamente destruído, porque não há cura para o velho homem. Há morte para ele. É preciso que o velho homem ele desapareça totalmente. E que o novo homem, que é Cristo Jesus, ele surja em você. E como essa questão do pecado afetou meu espírito, minha alma e meu corpo? Bom, essa questão do pecado afetou o meu espírito quando ela é uma posição de rebeldia contra Deus. Porque o pecado de rebeldia, conforme 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria no sentido de manipulação, no sentido de manipular, né, de querer controlar o mundo espiritual. E é isso que acontece conosco quando nós somos rebeldes. Nós queremos controlar as coisas, nós queremos dominar as coisas, nós queremos impor as coisas. Isso é como o pecado afetou o nosso espírito. Como é que o pecado afetou a minha alma? Quando começou a produzir em mim um ser muito diferente de Deus. Não é? Um ser muito diferente de Deus. Seja honesto comigo, pense comigo. Quanto você parece com Jesus? Eu vou falar, para mim falta muito. Particularmente para mim falta muito. E para você? Então veja quanto a questão do o pecado dessa natureza me degenerou. Você viu Jesus em algum momento, mesmo sendo homem, né, mesmo sendo o último Adão, ele tendo dificuldade de aceitar a vontade de Deus na sua vida? Quantas vezes você viu Jesus tendo dificuldade? Acho que a hora que Jesus mais sofreu e mais teve dificuldade foi a hora de ir para a cruz. Que ele suou, não é? Sangue por causa disso. Mas diga para mim, foi difícil assim ao ponto dele passar dias, semanas, meses, anos da vida resistindo à vontade de Deus na sua vida? Não. Então como é que o pecado afetou a minha alma? Afetou a minha alma, não é? Afetou a minha alma a ponto de me degradar como ser humano. E isso trouxe muitas doenças para mim, muitas doenças emocionais, não é? Pergunta para mim, para Valéria ou para você mesmo, como é que é perdoar alguém que te faz bastante mal? Quanto tempo leva isso, às vezes? Agora, pergunta para Jesus como era perdoar alguém que fazia mal para ele. Não é? O cara que estava lá embaixo da cruz, que o havia pregado na cruz, ele disse, ó Deus, eles não sabem o que fazem, não impute sobre eles esses pecados, eles não sabem o que fazem. Veja como a diferença da estatura de ser humano que Jesus era para a estatura de ser humano que nós temos. Então, a nossa alma foi muito afetada, nossa mente, nossas emoções foi muito afetada. Ao ponto de que a própria psicologia nos defina a nossa alma em 3 palavras. Id, ego e superego. Já ouviram essas 3 palavras, né? Id, ego e superego. Porque nós nos tornamos pessoas
com instintos dominadores, conquistadores, com instintos de imposição, e perdemos a essência da pessoa, que é o amor. Não é? Nós perdemos a essência do ser humano, que é viver o amor, que é viver a relação do amor que vem do Pai. Amém? Então nós somos transformados pela questão do pecado no que diz respeito à degradação da humanidade. Tem jeito para isso? Tem jeito para isso, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 1, que o final da nossa fé, o fim, o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então a nossa vida hoje de entrega e obediência a Deus vai produzir salvação para a nossa alma. Amém? E nessa questão da degradação da alma, o que eu mais odeio é a questão do superego. Você sabe o que é o superego, né? O superego é o próprio diabo em você. O superego é o próprio diabo. O superego, na definição da psicologia, eu vou ler para você aqui, é conceitualmente, olha o que a psicologia diz, é conceitualmente o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais. Né? O seu superego é o teu santarrão. Sabe aquele que diz, eu não sou assim, eu não faço isso. É o teu superego que, quando você fala uma coisa que machuca alguém, que diz assim, puxa, me perdoa porque eu não queria fazer isso, eu não sou assim. Bem satanás mesmo, né? Bem diabólico. É a parte que eu mais detono na questão da análise psicológica do meu eu, do meu ser, não é? Não gosto de me chamar de eu, mas do meu ser, que mais me irrita. É o cara cheio de si mesmo. É o cara que vai no mercado, sabe? Ele para no mercado, ele para assim, no meio das duas faixas. Tem duas vagas e ele vai lá e estaciona o carro e bota o carro numa vaga e meia. Que é para ninguém pegar aquela outra que vai ficar apertadinho, com medo que alguém bata a porta no carro dele e tenha um amassadinho na hora que ele sair. Ô, coisa ruim, quando você chega na rua vai estacionar. Uma vaga que cabe 3, mas o cara colocou no meio, aí ninguém pode colocar na frente e ninguém pode colocar atrás. Sabe por que a pessoa é assim? Por causa do superego. Isso é o que nós temos de mais satânico, de mais terrível. É o que nós temos de mais horroroso em nossa natureza humana. Então a ciência diz que são padrões esses também constituídos e mediados pela realidade do meio de convivência do indivíduo, ou seja, dentro de um campo histórico, cultural e familiar. Essas são as coisas que vão sendo fortalecidas dentro da nossa própria casa, na formação de uma criança, né? Quando você não ensina aquela criança a dividir, quando você não ensina aquela criança a partilhar das coisas, não é? A partilhar das coisas da família, a partilhar dos problemas. Às vezes a gente quer esconder os problemas das crianças. Claro, tem problema que nem deve se levar a eles, mas há problemas que eles devem partilhar. Por quê? Porque eles vão aprendendo a verdadeira humanidade que vem de Cristo, que é partilhar de tudo em amor. Então foi assim que o pecado, né, e muito mais, que a gente não tem como falar, porque não tem esse tempo disponível, foi assim que o pecado ele afetou a nossa alma. E como o pecado afetou o meu corpo? Claro, coisas como essa vão me deixando doente. Vão me deixando doente, vão me deixando doente, vão me deixando doente. O nosso corpo sofre demais. Muito por causa dos problemas psicológicos. Muito. É uma coisa terrível. Ok? Vocês estão entendendo até agora? Muito bem. A questão do pecado, nós podemos entender com o entendimento da questão da hamartia. O que é a hamartia? Hamartia é a palavra grega que define o pecado. E a palavra hamartia, traduzida para o nosso português, não é o pecado. Então, onde está escrito lá o pecado, como lá no capítulo 7 de Romanos, está a palavra hamartia, ou hamarte, ou qualquer ramificação dessa palavra. Essa palavra quer dizer errar o alvo. Então, essa palavra quer nos mostrar que o pecado é aquele que nos impulsiona para direções que são contrárias à vontade de Deus, mesmo que elas pareçam ser muito boas.
Por quê? Porque lembra que agora o pecado, ele criou problemas para você no teu espírito, na questão da tua consciência, ele criou problemas na tua alma, na questão do teu ser, da tua pessoa, da tua pessoalidade. Agora ele também criou problemas no seu corpo. O seu corpo sofre. E quando o nosso corpo sofre, ele produz enzimas, produz químicas que produzem influência sobre o nosso cérebro. Há muita coisa que a gente nem queria pensar. Sabia disso? Por exemplo, no processo de ansiedade é assim. O processo da ansiedade não é o início de uma coisa, ele já é a conclusão de algo. Você está ansioso porque lá atrás começou todo um processo de influência no teu espírito, na tua alma, não é? Que se conclui como ansiedade a hora que ele chega no teu corpo. Porque a palavra ansiedade vem do grego de ânsia. Sabe da ânsia que você tem quando o teu estômago começa a se revoltar e aquela coisa toda sobe, aquela química que mexe toda com o teu corpo? Isso é ânsia. Então a ansiedade não é o início de um problema, ele já é a conclusão de um. Entende isso? Ele é a conclusão de um problema. E esse problema nasce como? Na nossa condição espiritual, quando nós estamos mal alimentados espiritualmente, quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, quando nós estamos empobrecidos espiritualmente, não é? Isso depois sobe para um outro compartimento, para o compartimento da alma, onde os pensamentos, as imaginações, os temores, as preocupações, isso vai somando, mas só vira ansiedade mesmo quando atinge o teu corpo. Por isso, olha como é tão maravilhoso a revelação bíblica, porque é pela palavra de Deus que nós somos curados. Salvação também é ser curado. Jesus me salvando é Jesus também me curando. E eu quero ser curado da minha alma com relação às ansiedades, eu preciso tratar a questão aqui, do meu espírito. Primeiro, da minha consciência, do que eu me alimento, do que me fortalece. Sabe, se fortalecer no espírito é se fortalecer de coisas que você não sente. Não dá aquele prazer, aquela satisfação de quando você está numa churrascaria, comendo uma picanha. Não é assim. Você não encontra esse prazer. Por isso que você tem hora que você não quer orar, tem hora que você não quer ler as escrituras, tem vezes que você não quer ir à igreja, você não quer ter comunhão com os irmãos, você não quer ver as lives. Por quê? Porque teu espírito não tem essa sensação. E quando você está meio quebradinho, você quer sensação. Você quer good. E essas coisas não há no espírito. Elas não acontecem no espírito. Nosso espírito se alimenta de coisas transcendentes, de coisas que estão além do campo da matéria, do campo das emoções, do campo dos sentimentos. Então não me alimentar no espírito vai dando condição para que cada vez mais eu me torne uma pessoa adoecida emocionalmente. E isso se revela exatamente quando ela chega no corpo. Porque nós somos um ser indivisível. Tudo isso acontece dentro da gente. Não sei como. Acontece dentro da gente. Mas ela tem uma expressão quando ela chega no corpo. Vocês estão entendendo? Então nós podemos vencer a ansiedade, nós podemos vencer o pânico, nós podemos vencer as depressões, nós podemos vencer. Nós temos a fé que nós temos a fé que vence o mundo. A experiência da fé é a que traz a salvação da alma. Sensacional isso. A experiência da fé é o caminho para a salvação da alma. E o processo da salvação da alma é o processo de cura. Nós precisamos nos tornar humanos equilibrados, humanos com domínio próprio, humanos com temperança, humanos com dons, com fruto do Espírito, fluindo. Pessoas olhando para... Oh, aleluia. Chega a humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus. É isso que Paulo diz em Colossenses, quando ele diz que agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Tudo que Cristo viveu como humano é o que Deus tem de pleno para mim e para você. É a planificação do agir e da ação de Deus no meu coração e no teu coração. Muito bem? Romanos capítulo 8, versos 17 e 18, 9 e meio, vou estar encerrando. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Os sofrimentos presentes
não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. O que é essa glória? Essa glória é o agir de Deus para que você dê muito fruto para Ele, que você frutifique muito na sua vida para Ele, que você manifeste as suas virtudes na sua vida. Amém? Por isso, a questão da hamartia é a compreensão de que o pecado é aquele que me tenta colocar em oposição a Deus. E olha, quanto mais eu me oponho, quanto mais eu me distancio, mais adoecido eu me torno. Por isso que eu digo que não é a igreja que vai salvar alguém, não é a religião que vai salvar alguém, não é a compreensão e a maneira como você se une a Deus nesse processo todo, nesse trabalhar todo que Ele tem com você. Amém? Muito bem. Veja Romanos capítulo 5, verso 10. Tenho mais 20 versículos para falar sobre isso, mas não temos tempo. Vou pegar o versículo que para mim é a chave da revelação disso. Então veja, Jesus perdoou todos os meus pecados, eu estou salvo? Estou salvo. Não é? Jesus perdoou o pecado? Perdoou, aleluia, porque Ele mesmo quando morreu, né, com Ele morreu o meu velho homem. Com Ele morreu o meu velho homem. Amém. Amém? Para que agora, veja bem, quando o Espírito veio e me trouxe a consciência do que Cristo fez por mim, né, tudo que Deus precisava fazer pelo homem, Ele cumpriu em Cristo. Então quando a compreensão dessas verdades entra no meu coração, sobre mim se revelará a justiça de Deus. Eu não preciso produzir obras, eu não preciso produzir coisas para que eu possa receber isso. O que eu preciso? Eu preciso que a compreensão de todas essas coisas entre no meu coração. Então, o Espírito de Deus vai manifestar a justiça de Deus que se cumpriu em Cristo. É em Cristo. Não é no que eu posso fazer por Ele. Não se assuste, porque tudo o que você precisa, Deus te deu por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Romanos 5,10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, olha o que Paulo está dizendo aqui, hein? Porque nós, quando nós éramos inimigos, Efésios 2, quando nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, andando na vaidade do coração, o pecado me dominando. Então quando o pecado me dominava, eu era o inimigo. Aí ele diz assim, quando eu era inimigo, olha o amor de Deus como é uma coisa sensacional. Quando eu era inimigo, fui reconciliado com Deus, Paulo está dizendo. Fomos reconciliados com Deus quando nós éramos inimigos ainda. Mediante o quê? Mediante a morte do seu filho. Quando Jesus morreu, a inimizade que existia entre Deus e os homens acabou. Porque se cumpriu em Cristo tudo o que precisava se cumprir. Não é fantástico isso? Isso é sensacional. Então isso mostra que Deus já operou em minha vida, na sua vida, uma salvação legal, judicial. Você está perdoado, né? A inimizade já não existe mais e agora você foi reconciliado com Deus. Você pode dizer isso para você? Diga, eu fui reconciliado com Deus pela morte de Jesus. Aleluia! Então Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, que quando eu sou batizado na morte de Cristo, não na piscina, mas na morte de Cristo, o meu velho homem morre com Ele, e eu me torno então alguém que não é mais inimigo de Deus. Se eu não sou mais inimigo de Deus, o que eu sou agora? Amigo. Nós somos amigos. Aleluia. Se você não é mais inimigo, você é amigo. É amigo de Deus. Então veja, fomos reconciliados, houve uma salvação já plena, completa, que nos reconciliou com Deus. Amém? Está falando de um passado, algo que já aconteceu. A ação da graça de Deus. Agora veja, Paulo completa o versículo dizendo assim, muito mais agora. Quando? Muito mais agora. Hoje, já nesse momento, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como é que você vai ser salvo agora? Como é que o processo da salvação vai operar todos os dias na sua vida? Pela vida de Deus em você. Amém. Então declare para você mesmo, né?
Declare, fala, Espírito Santo, revela esta vida que está em mim. Amém. Você precisa compreender essa vida que está em você agora. Essa Amém? é a verdadeira fé, né? Essa é a verdadeira Quando a fé. fé é aplicada no lugar correto que deve ser, a nossa consciência é esclarecida. E aí podemos viver, né? Que nem os discípulos perguntaram para Jesus, como fazemos para executar as obras do Senhor? O necessário é crer. Muito bem. E é isso que ilumina, que elimina o velho homem. Então, se você está crucificado com Cristo, não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então agora eu não sou mais aquele que toma as decisões precipitadas, eu não sou mais aquele que é dominado pela minha natureza humana, eu não sou mais aquele que me deixo me levar nem pelas deficiências da minha alma. Todas as vezes que eu quero algo para a minha vida, o que eu tenho que fazer primeiro? Me fortalecer em Cristo, me fortalecer nele, esperar nele, saber confiar nele, saber ter o tempo dele, porque as coisas de Deus nunca chegam fora do tempo para a tua vida, chegam sempre no tempo certo. Existe o tempo de dar o fruto, existe o tempo de pegar a semente e replantar na terra, existe o tempo para cada uma destas coisas, e esse tempo está ligado à compreensão que você tem. Eu preciso esperar 10 anos para acontecer isso também. Não! Demora porque você não se aplica em conhecer. Porque você não se entrega em conhecer, você não entrega o coração, você continua vivendo pelas suas próprias opiniões. Você vive se abatendo por aquilo que o pecado fez na tua alma. Então agora você não se vê você se vê como coitadinho, como o vítima, que fala assim, mas se eu for esperar a vontade de Deus, vai demorar muito, eu não vou nem ficar vivo para ver isso. Quem disse? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então a questão do pecado de uma natureza que tenta nos dominar, mas essa natureza morreu. Em Cristo morreu. Para que agora viva, não é, Cristo em você. Amém. Amém? Que viva Cristo em você. Glória a Deus. Por isso, nos entregamos a Ele totalmente. Amém. E buscamos essa compreensão. Eu sei que não será um único dia, um único momento que vai produzir isso em você. Mas olha, eu vou dar uma lição de casa para você. Você vai ler Romanos capítulo 8, tá bom? Romanos capítulo 8. E para encerrar, vou ler o versículo que nós lemos ontem. Lembra qual foi o versículo de Romanos 8 que nós lemos ontem? Começamos no 3. No 3 diz assim, porquanto que era impossível a lei não pode. Então não estou dizendo para você ir para a igreja e seguir a lei dos crentes. Não estou dizendo para você ir para a igreja e seguir a lei dos homens, porque é impossível a lei. A lei não pode fazer isso por você. Tem que dar o dízimo, você tem que agora se integrar na igreja, você tem que virar sacerdote do Senhor, você tem que marchar pela igreja, você tem que fazer isso, você tem que se batizar, você tem que seguir, Meu irmão, isso tudo é lei. Isso é lei, 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 lei. E Paulo diz, porquanto que era impossível a lei. Impossível. Impossível. Né? Visto como estava enferma pela carne, fez Deus. A lei não pôde, mas Deus pode. A lei não conseguiu fazer, mas Deus fez. O que é que Deus fez? Ele enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é tudo o que Deus tem, tudo que Deus realizou em Cristo, agora nós experimentamos quando vivemos no Espírito. E quando nós vivemos no Espírito, nós não cumprimos os desejos da nossa carne, diz Paulo lá em Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e assim não cumprireis os desejos da vossa carne. Então ainda há desejos dentro de você. Dentro de mim e de você há desejos, há planos, há projetos, há intenções, há pensamentos que nascem, não é? Nascem dessa velha natureza. Mas ela não está morta? Ela não morreu no sentido de que morreu junto.
Ela morreu no sentido de que Cristo estabeleceu ser Ele o último Adão. Quer dizer, a partir da morte de Cristo, preste atenção que eu vou encerrar com isso, a partir da morte de Cristo, em Deus, não há mais nenhum velho Adão, não há nenhum velho homem. Em Deus. Por que em Deus? Porque somente na compreensão que Ele nos dá é que você entende a família que Ele está formando, o povo que Ele está formando. Amém. Amém? Então, nós em Deus somos essa nova criação. E agora, quando nós andamos no Espírito, nós andamos no entendimento, na revelação, na percepção dessa verdade, no Espírito, a justiça de Deus, ela se cumpre na minha vida. Eu não preciso produzir nenhuma justiça própria. Eu não preciso querer tirar satisfação com as pessoas. Eu não preciso ficar brigando politicamente. Eu não preciso. Porque se eu fizer, eu vou ser de novo aquele velho homem, mesmo que tenha aparência religiosa, uma aparência que fale de Deus, que fale das coisas de Deus, mas que nasceram de mim. Eu fui a fonte delas. Fui eu. Nasceu do meu desejo de fazer a justiça. Isso é satânico. Era isso que Lúcifer queria. Lúcifer queria que Deus tirasse satisfação com Jó. Você só vive assim porque eu não te dou todas as coisas. Eu vou tirar todas as coisas de você para ver se você me ama mesmo. Não tem muito marido e muita mulher que faz isso? Eu só deito com você se você merecer. Eu só vou ser sua esposa na cama quando você merecer. Eu só vou ser o seu esposo quando você ficar bonita, quando você emagrecer, quando você... Que é isso, meu irmão? Isso é satânico, isso é diabólico. Isso é satânico, isso é diabólico. Esse é o desejo de justiça, não é? Isso é o desejo de justiça que nós queremos por meio de um pensamento que não provém de Deus. Mas a justiça que vem de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E a justiça que vem de Deus tem uma coisa que talvez muitos não gostem. Ela é boa para todo mundo. Amém. Ela é boa, ela nivela todo mundo por igual. Não tem mais para um e menos para outro. É igual para todo mundo. Nem que o cabra não mereça, mas ela é igual para todo mundo. Por isso, andai no Espírito, e assim não cumprireis os desejos da carne. Amém? Crucifica o velho homem com esse entendimento. Como é que eu crucifico o meu velho homem? Com esse entendimento. Não andando mais. Porque essa é a realidade da minha fé em Cristo Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Então, glória a Deus. Como é que eu posso ser curado emocionalmente? Alimente o teu espírito. Tenha mais comunhão com Deus. Amém? Renove o entendimento da sua alma, a percepção. Você vai perceber que à medida que você vai se aproximando de Deus, você como ser, pessoa, vai ficando diferente. Você vai ver, você vai perceber isso. Né? O fruto do Espírito vai dominar teu coração, vai ver uma paz, vai ver uma alegria, vai ver uma paciência que você não está acostumado a ter. Tudo isso vem de Deus, tudo isso vem de Deus, porque tudo isso é Deus. Deus fluindo por meio de você, ó. Deus inundando o teu espírito, inundando a tua alma, para tocar no teu corpo. Porque um corpo sarado é um corpo, não é um corpo sem enfermidades, mas é um corpo resistente. Né? O corpo sarado não é o que não tem enfermidades. É natural, as enfermidades são naturais. Você ter uma dor de cabeça, você ter uma outra... Enfim, muita coisa é natural e tem coisas que realmente são provocadas pelo mau uso do corpo, isso é fato. Mas as doenças, no sentido das reações orgânicas, as adaptações de ambientes, alimentos e novas fases da vida, tudo isso é natural. Deus não criou nenhum homem para ser, né, para ser imune a isso. Amém? Ah, Jesus nunca teve, ele nunca falou. Não é que ele nunca falou, ele teve sede, então ele teve outras necessidades, com certeza. Ele nunca falou. Não afetou, porque Jesus era resistente. E é isso que você tem que ser fisicamente, uma pessoa resistente, uma pessoa que não se abate, uma pessoa que, sabe, não saia por aí correndo. Teve uma gripinha, já compra o remedinho com 3
efeitos no corpo, para não sei o que, 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 para não sei o que. Não é resistente, sabe? Não se fortalece em Deus, não se fortalece na fé, está sempre se rendendo ao vitimismo, sempre se rendendo a uma fraqueza, a um apodrecimento. Não é isso. Amém? Então Deus está operando essa salvação na nossa vida. E amanhã então nós vamos tratar sobre a questão de como o pecado, né, atingiu o homem no sentido da morte, né, e como será, né, o corpo da ressurreição. Tá bem? Não vamos falar sobre morte, pós-morte, Rico e Lázaro, essas besteiras não vamos falar, não, tá bom? Nem adianta, porque isso... para onde nós vamos? Não sei, eu nunca morri, não sei, a gente vai. Não dá para saber. A gente vai amanhã andar pelas Escrituras, só para finalizar. Amanhã às 8h15, às 20h15, vamos finalizar, tá bem? Assim nós não faremos a live do sábado. Ficamos assim, comprometidos com a live de amanhã. Para terminar esse estudo, falando mais um pouquinho aqui sobre a questão de o pecado, tá, ok? E como Deus me salva no corpo agora. Como é que é ser salvo no corpo? Como é que essa salvação opera no teu corpo, na tua vida? Beleza, gente? Amém. Orem comigo pelas pessoas que estão debaixo da nossa oração, porque estão passando aí pela luta contra a Covid-19, o Bruno, a Valília, o Gabriel, a Gabriele, o Breno, a irmã Leda, que é tia do nosso irmão Cláudio, o Paulo, que é irmão do Naldo, lá em Guarulhos, e as milhares de pessoas que nesse Brasil incoerente, não estou gostando dessa incoerência, eu sei que isso não muda nada, mas eu não estou gostando, não é? Estamos abrindo tudo, está aumentando os casos, está morrendo mais gente, não é? E as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, no sentido de não terem atenção ao seu modo de vida, ao seu modo de se relacionar com as pessoas. Então eu estou achando isso muito incoerente. Né? Não sou ninguém para mudar essa situação, mas sou um filho de Deus para levar isso diante de Deus em oração. Amém? Você pode levar isso comigo em oração por esse país, por essas vidas. Deus console aqueles que estão perdendo os seus familiares e que possamos chorar juntos por isso. Nos alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Tá bem? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Sua graça é maravilhosa, Pai, seu amor. Te louvamos pela tua perfeita salvação, a tua obra plena, completa, maravilhosa de salvação, Pai, que está operando em nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, que está operando em todo o nosso ser, que está nos preparando para a vinda de Cristo, Senhor, está nos orientando quanto ao teu reino e à tua justiça sobre essa terra, Pai. Muito obrigado por toda essa provisão da palavra, da verdade, do amor que o Senhor tem nos dado, pelo despertamento no coração dos irmãos, em acompanharem isso, Senhor, nesses dias e partilharem, Senhor, desta palavra para os seus corações. Pai, eu oro em nome de Jesus, para aqueles que viviam debaixo do Senhor, do poder da culpa, do efeito da culpa, do peso do pecado, que tudo isso se desfaça sobre a vida deles nesse momento, pelo entendimento da verdade que temos recebido do Senhor, ó Pai. E agora nós entregamos a Ti as nossas vidas e te pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça em toda a nossa área, Pai, a área mental, emocional, física e espiritual, para que possamos continuar essa caminhada como herdeiros do Senhor, como aqueles que esperam, Senhor, pela manifestação da glória do Senhor, da glória que há de ser revelada pela manifestação dos filhos de Deus sobre essa terra, Pai. Nós te louvamos por todas essas coisas e oramos nessa noite te pedindo ajuda, Pai, por essas pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando, Senhor, esse sofrimento debaixo dessa epidemia que vivemos no mundo, Pai, e que está sobre o Brasil de uma maneira, Senhor, mais destacada. Eu te peço, Deus, ajude o nosso povo, ajude a nação brasileira, ajude, Senhor, estas pessoas, Senhor, de mais baixa renda, de mais dificuldades, Senhor, que tem falta de alimento, que tem, Senhor, ajude essas pessoas, Pai, nos movendo, move nossos corações, move nossa vida, a ter atenção quanto à necessidade do nosso irmão, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
Senhor, que o Senhor dê graça aos nossos médicos e enfermeiros, dê graça aos nossos profissionais da saúde. Eles continuem fortalecidos no objetivo de salvar vidas, Pai. No Senhor, no sentido de que, Senhor, isso venha de Ti, do Teu coração para o coração deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, fortalece a vida dos nossos irmãos, que nós temos orado todos os nossos dias, Pai. Fortalece a vida do Bruno, da Valília, fortalece a vida do Gabriel, da Gabriele, do Breno, da irmã Leda, Senhor, do irmão Paulo, de tantos que estão sofrendo, Pai, com a Covid-19. Pai, em nome de Jesus, dos que estão internados em hospitais, daqueles que estão em estados mais graves, ajuda-os, Pai. Ajuda-os, Pai, ajuda-os. Provém graça para esta situação, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. E que, Senhor, sobre esta nação, Pai, o amor do Senhor, Pai, acima de todas as coisas, a verdade do Senhor, meu Deus, para encher e curar o coração do homem, Pai, e fazer e realizar a Tua obra de maneira plena. Sobre os meus irmãos que estão acompanhando essa live, seja a Tua bênção, Pai, para fortalecer o espírito, a alma e o corpo. Seja o Teu poder para fortalecer o homem interior, trazer todo entendimento, toda revelação, todo conhecimento, que os faça cada vez mais livres e sarados, curados. Declaramos pessoas curadas, pessoas abençoadas, pessoas fortalecidas, pessoas, Senhor, que são sustentadas pela Sua graça, pelo Seu amor e pela Tua vida que está em nós operando agora, Senhor. Trazendo, Senhor, a plena salvação de Deus ao nosso espírito, Pai. Queremos ser salvos totalmente, por isso que nós nos achegamos a Ti, Pai. Muito obrigado por esse momento de amor, de fé e de esperança que estamos tendo aqui nesta noite diante do Senhor. Nós fazemos esta oração nos méritos de Jesus o Cristo, o nosso Senhor e Rei dos Reis, o Rei sobre todo o universo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Que maravilha ter vocês. Amém. São para nós esse fortalecimento tão importante, glória essa força que nós temos aqui de estar juntos com os irmãos, amém, levar a palavra, não é? Ontem tivemos mais de 300 e tantas, como é que fala? Visualizações, né? Pessoas que visualizaram, ouviram, viram. Amém. Que isso é importante demais para nós. Nós vivemos para isso. Amém? Hoje tivemos um dia bem difícil no sentido do trabalho, das dificuldades, mas Deus nos deu graça para chegar até aqui. Amém. E mais graça ainda quando nós vimos vocês estarem conosco. Vocês realmente são uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. No Senhor. Fortalecidos, vocês possam descansar, né, em paz com Deus. Amém. Ele chamou você quando você era inimigo, te reconciliou e agora Ele deu a vida dele para que você seja salvo todos os dias. Amém? Amém? Então receba isso, viva isso pela fé. Mas tenha fé, esperança e amor no seu coração, o amor o maior de todos, não é? E engrandeça a Deus, dando muito fruto para Ele. Amém. Glória a Deus, Deus amém, abençoe vocês. Até amanhã, tá? Amanhã, boa noite, quem irmãos. Puder, amanhã esteja conosco, será super interessante. Vou falar sobre o último Adão, vou falar sobre o corpo da ressurreição, vou falar sobre a vinda do Senhor, que traz a cerejinha do bolo em todas essas coisas. Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem na paz.